Gabriela, uma jovem estudante, morreu depois de cair de um prédio. Luiz Cláudio, empresário e ex-namorado, foi acusado de assassinato e ele sempre negou. Bom, esse caso aconteceu há mais de 20 anos. O julgamento foi adiado 6 vezes. Mas agora a justiça promete dar uma resposta às duas famílias. Será que a morte de Gabriela Chermon finalmente vai ser esclarecida? Gabriela Chermon, 19 anos. Uma jovem bonita, carinhosa e inteligente, que morreu de maneira misteriosa. E aí acabou. Acabou aquela amiga, grande amiga e irmã, né? Acabou. 23 anos depois, duas mães ainda pedem justiça. Uma pela filha que ela diz ter sido assassinada. Todo mundo sabe que ele matou a Gabriela. Eu não tenho dúvida. Outra pelo filho, acusado de homicídio e que ela diz ser inocente. É muito tempo para se esperar uma situação ser resolvida, porque meu filho é inocente. Para entender o que aconteceu com Gabriela, é preciso voltar no tempo, em 1996, quando ela namorava Luiz Cláudio Sardenberg. Os dois moravam em Vitória, no Espírito Santo. Gabriela fazia faculdade de economia. A melhor amiga dela, na época, conta que Gabriela era a menina mais bonita da classe. Sempre foi uma menina alegre, feliz. Nunca demonstrou resquício de nada, de depressão, de nada. Luiz Cláudio era um empresário que na época tinha 28 anos. Ele é um dos 4 filhos da dona Shirley. Ele tinha aberto um restaurante e o sonho dela, segundo ela falava para mim, ela queria fazer um curso aonde ela pudesse trabalhar com ele, porque o sonho dela era se casar com ele. As fotos de Luiz Cláudio e Gabriela juntos sugerem um relacionamento feliz, mas pontuado por desentendimentos e breves interrupções. Em períodos que ela e o Cláudio terminavam o namoro, ela não deixava de ir à minha casa conversar comigo, para saber se a foto dela continuava no quarto dele. Eu não diria que foi um relacionamento tumultuado, mas com idas e voltas. O namoro sério durou 4 anos. Juntos fizeram várias viagens e muitos planos. Até a última briga que parecia definitiva. Os jovens ficaram separados por quase um mês, até que na noite de 21 de setembro de 1996, Luiz Cláudio procurou a ex-namorada para conversar. Naquela noite, segundo relatos de testemunhas, Luiz Cláudio fez mais uma tentativa para reatar o namoro. Ele passou no apartamento de Gabriela e os dois saíram juntos de carro. Primeiro foram até um bar e depois vieram para um apartamento que a família de Luiz Cláudio tinha neste prédio que fica na orla de Vitória. Eles chegaram aqui à meia-noite e exatamente 2 horas depois, o corpo de Gabriela foi encontrado bem ali, ao lado da garagem. Ela tinha caído do 12º andar, exatamente da sacada do apartamento do ex-namorado. Começava ali um mistério que até hoje não foi desvendado. Gabriela se jogou ou foi jogada lá de cima? A área não está isolada, não tinha médico, não tinha polícia, não tinha perícia, não tinha corpo de... Ninguém. Aí eu vi o corpo da minha filha, deitadinha de lado. Eu corri. Aí abracei, beijei, levantei o rostinho dela e vi que ela estava morta. Na época, o relatório final do delegado responsável pelo inquérito
apontou que os peritos só chegaram ao local quase 3 horas depois do ocorrido. Encontraram o quarto totalmente desarrumado, com roupas íntimas jogadas até na cozinha, onde encontraram uma cadeira próxima à janela. Sobre a causa da morte, a perícia inicial concluiu que, interpretando os vestígios, teria ocorrido ação voluntária da vítima, ou seja, suicídio. Foi, na realidade, como se eu tivesse perdido uma filha. Eu ficava pensando, como que ela caiu? Na época, o Ministério Público entendeu que a perícia tinha falhas e era inconclusiva. Por isso, pediu a exumação do corpo para novos exames. A nova perícia, feita por profissionais de Brasília, constatou que o corpo de Gabriela apresentava lesões externas não constantes no laudo cadavérico, como 2 dentes quebrados e fratura da mandíbula. O novo laudo descartou a hipótese de suicídio, concluindo que não houve projeção voluntária da vítima, ou seja, Gabriela não teria se jogado do prédio. Depois da morte de Gabriela Sherman e das suspeitas de participação do ex-namorado dela, começou uma batalha jurídica entre os advogados das 2 famílias, ambas tradicionais aqui no Espírito Santo, para que Luiz Cláudio fosse julgado pelo crime de homicídio. Em 2002, a Justiça decidiu que ele iria à júri popular. Mas de lá para cá, foram tantas apelações e recursos dos 2 lados que até hoje, 23 anos depois da morte de Gabriela, o julgamento ainda não aconteceu. Apesar do longo tempo, o processo não prescreveu, porque o último recurso só foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, iniciando ali um novo prazo para a prescrição. Luiz Cláudio aguarda o julgamento em liberdade. Ele continua morando em Vitória, se casou, tem filhos e é dono de uma sorveteria. Solicitamos uma entrevista, mas Luiz Cláudio não quis gravar. Ele toda a vida teve um coração muito bom. E, de repente, ele levar um nome de uma pessoa que comete, que é até difícil falar, que comete um ato tão ruim como esse, é muito difícil. E difícil para a família também, de ver o seu filho sofrendo. O advogado de acusação diz que os adiamentos não passam de manobras da defesa para que Luiz Cláudio não vá à júri popular. Essa demora ela é extremamente prejudicial, porque, na verdade, as provas, com o decorrer do tempo, elas vão se enfraquecendo. Testemunhas acabam morrendo, pessoas não se recordam mais dos fatos como no momento que a questão ocorreu. O advogado de Luiz Cláudio rebate, diz que alguns adiamentos aconteceram por culpa da acusação. Todas as vezes que foram pedidos adiamentos, a defesa tentou superar esses impedimentos, porque testemunhas da acusação não podiam comparecer, ou porque um perito indicado pela acusação não se sentia confortável para depor. As 2 partes contrataram médicos legistas para elaborar novos laudos. Este, feito por peritos contratados pela defesa de Luiz Cláudio, conclui que Gabriela usou a cadeira para subir no parapeito da janela, caminhou 2 passos à esquerda e pulou, projetando as pernas, ficando de costas para o piso no momento do impacto contra o solo. Ainda, segundo os legistas contratados pela defesa, não existem provas de que Gabriela tenha sido agredida antes da morte e que as lesões foram provocadas pelo impacto do corpo contra o chão, incluindo os 2 dentes quebrados. A acusação contratou este médico legista para provar que houve crime. Para ele, a reconstituição feita com bonecos demonstrou que Gabriela foi jogada do apartamento. Sabe-se, por exemplo, que pessoas que se acidentam caem muito próximo do prédio, porque acidente, pessoas que se lançam vão mais longe, né?
e pessoas que são jogadas ficam mais ou menos numa posição intermediária, que é exatamente a posição do corpo da vítima. A defesa também contratou um psiquiatra forense que fez várias entrevistas com amigos e parentes de Gabriela e concluiu que ela não tinha um padrão suicida. Além de não ter os fatores principais de risco, ela tinha fatores protetores, como uma família, um ambiente acolhedor em casa. E certamente não era algo que passava pela mente dela. Depois de tantas idas e voltas, a Justiça definiu uma nova data para o julgamento de Luiz Cláudio Seidenberg. Está marcado para o dia 3 de dezembro, aqui no Fórum Criminal, no centro de Vitória. 23 anos depois, a longa espera de duas mães por justiça pode finalmente terminar. Chega de injustiça. Chega. Nós já sofremos muito. Por que é tão fácil acusar? Deixar um culpado na rua é um sério erro. Mas e acusar um inocente? Como é que é? Eu nunca quis vingança. Nunca. Mas a memória da minha filha, ela merece. Ela é digna. Ela é digna de justiça.